Olá, meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a vida de todos que neste momento está acompanhando este vídeo. Eu quero neste momento, junto com você, fazer uma reflexão da palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 9, vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E lá no capítulo, no versículo 14, vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que maravilha! A palavra está dizendo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então veja que a credencial, aquilo que vai nos credenciar a nos tornarmos filhos de Deus, é a pessoa do Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. É a direção do Espírito Santo que vai nos credenciar a ser chamados filhos de Deus. Você vai ouvir muitas vezes pessoas confundindo o fato de alguém receber uma bênção, um milagre, o fato de alguém aparentemente estar crescendo na vida. Isso não vai credenciá-la a ser filha de Deus. Não. O que credencia você a se tornar um filho, uma filha de Deus, não é a casa que você mora, não é o salário que você recebe, não é a função que você tem, o título que você carrega, não é a fama, não é os seguidores que você tem, não é a quantidade de pessoa que acompanha você que vai credenciar você a se tornar uma filha ou um filho de Deus. Não. Você lembra quando Jesus curou um paralítico que havia mais de 38 anos que estava naquela situação prostrado? Jesus então cura aquele homem e logo em seguida, ao encontrar com ele no templo, Jesus diz assim para ele: vejo que você está curado, porém, agora vá e não peques mais. Ou seja, o fato de eu te curar, isso não credencia você a se tornar um filho de Deus. Não, porque Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor. Há muitas pessoas que dentro das igrejas não têm uma comunhão com Deus, mas são curadas, são abençoadas. Há muitas pessoas que estão com a vida completamente atolada ao pecado, à vaidade, à carnalidade desta vida, mas pela razão dela crer na existência de Deus, e ali fazer as suas orações, e ali estar na igreja, Deus abençoa, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é conhecido como um Deus bondoso, como um Deus zeloso, e Ele cuida das pessoas, mesmo não sendo filha dele. Ele cuida da humanidade, Ele guarda, Ele protege, mas isso não vai credenciá-las a serem filhas dele. Não. Jesus disse: vá e não peques mais. Ou seja, o que vai te tornar filho de Deus não é o milagre que você recebeu, mas é a sua conduta diante dele, é a sua comunhão com ele, é a sua santificação na presença dele. É o Espírito de Deus que te torna filho, que te sela, que credencia você a ser chamado de filho de Deus. Você lembra que um homem chamado Saul, ele estava reinando, ele estava no trono de Israel, mas a palavra vai dizer
que Deus já tinha rejeitado. Você vai ver muitas pessoas reinando, ou seja, com milhões e milhões de seguidores. Você vai ver muitas pessoas morando na mansão. Você vai ver muitas pessoas com seus altos salários. Você vai ver muitas pessoas que aparentemente está recebendo muitas bênçãos de Deus. Mas isso não vai as credenciá-las como filho de Deus, porque muitas destas Deus já rejeitou. Porque Deus rejeitou Saul pelo que Saul estava fazendo para Deus. Deus não precisa do nosso fazer, porque o que importa para Deus não é o que fazemos, é o que somos. Pois nada adianta sacrificar diante dele sem obediência. Saul estava sacrificando, Saul estava fazendo para Deus, ao invés de se preocupar com aquilo que ele deveria ser diante de Deus. Há muitas pessoas que se preocupam em fazer, em querer mostrar para os outros, em querer provar para Deus alguma coisa, em querer fazer. Não! Antes de você querer fazer algo para Deus, veja quem você tem sido diante dele, qual tem sido a sua conduta, qual tem sido o temor, a obediência que você tem tido diante dele. E é isso que vai credenciar você a se tornar filho e filha de Deus. É o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, vai te credenciar a se tornar uma filha de Deus, um filho de Deus. E aí sim, você se tornará herdeiro de todas as promessas, não apenas de uma cura, não apenas de uma casa, não apenas de uma prosperidade, mas ao se tornar filho de Deus, você torna herdeiro de todas as promessas de Deus. Você passa a ser herdeiro do reino celestial. Então, ao invés de se preocupar apenas em receber um milagre, ao invés de se preocupar em apenas em receber uma bênção, deseja se tornar filho de Deus, deseja o Espírito de Deus na sua vida, deseja esse contato direto com Deus, deseja esse encontro real, deseja essa comunhão verdadeira com Deus, deseja ser guiado pelo Espírito de Deus. E uma vez você sendo guiado pelo Espírito de Deus, você então agora se torna filho de Deus e herdeiro de todas as promessas que Deus tem para seus filhos. Pensa nisso, grave essa palavra e seja alguém que se preocupe não com o que você está fazendo para Deus, mas quem você está sendo diante dele. Porque muitas pessoas estão se perdendo naquilo que está fazendo, está se sacrificando, fazendo sacrifício de tolos, fazendo sacrifício vão, achando que Deus precisa daquilo que você está dando, das suas obras. Não. O que Jesus quer é que você entenda que Ele já fez por você, Ele já morreu por você, Ele já pagou o preço por você. Agora, se preocupe em ser diante dele alguém sincero, alguém verdadeiro, alguém que o ama de verdade, alguém que o deseja de verdade, alguém que tem sede da presença dele, alguém que tem fome da presença dele, alguém que deseja, como uma criança recém-nascida deseja o leite genuíno da sua mãe. Assim você deve desejar de maneira ardentemente o Espírito de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida. Você deve desejar ardentemente ser guiado por Deus, para que assim você se torne filha e filho de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir.